manos e minas do Brasil, meu nome é Calil, estamos aqui para mais um podcast. Eu tô aqui com o meu parceiro LF. Fala, meu chefe! Tá chegando aqui na voz do LF para mais um podcast, né, Kaká? É isso E aí. hoje é um assunto bem bacana, nosso podcast 08, falando de seleção brasileira, parada para data FIFA, tabela de eliminatórias rolando, e tivemos uma partida da seleção brasileira ontem enfrentando a Colômbia, e nós vamos destrinchar essa partida, Kaká, e falar pro amante do esporte ligado aqui na Local TV como é que foi essa partida, né, irmão? Exatamente, a partida de ontem do Brasil foi contra a Colômbia no Mané Garrincha, mando brasileiro, né? É exatamente, em E Brasília. em Brasília. E o Brasil venceu na finaleira do jogo, no finalzinho, com o gol do Vinícius Júnior. E a Como gente, diriam os antigos, no apagar das no luzes. apagar das luzes, depois de muito acréscimo, o jogo chegou a 55 minutos, 56 do segundo tempo, né? Puro E, suco de futebol sul-americano, né, É cara? sim, a gente vai comentar aqui um pouco como que foi o jogo, da lesão do choque de cabeça do Alisson com o Davinson Sanchez, que ocasionou nesses acréscimos, Teve a mas lesão do Gerson também, né? do Ainda no primeiro Zerson ainda tempo. no primeiro tempo. Então, no segundo tempo teve seis, né, no caso, porque o Gerson foi no primeiro, o Brasil teve 6 substituições no segundo tempo. E aí os acréscimos foi até o finalzinho ali, no finalzinho o Vinícius Júnior conseguiu uma arrancada, ele sofre a falta e acaba fazendo o gol de fora da área. Com É isso desvio, aí, né? Calil. E aí também vamos dar também mais ou menos aí um take, né, do que vai ser Brasil e Argentina, que deve acontecer na terça-feira, lá no Monumental de Núñez, né? É, O Brasil exatamente. vai bastante desfalcado para esse jogo, mas é um assunto para daqui a pouquinho. Como o Calil falou, o jogo de ontem foi no Mané Garrincha, às 21h30. Calil, só para a gente repassar aqui, eu vou passar a escalação da seleção brasileira de ontem. Jogou ontem o Alisson no gol, ainda bem, né? Na Exatamente. lateral direita, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Paulista, que foi mais ou menos o que a gente falou, né, cara? Não dá pra jogar Murilo e Gabriel Paulista porque são dois zagueiros canhotos, O né? Gabriel Magalhães, né? Perdão, Gabriel Magalhães. Gabriel Paulista é o que tá vindo pro Corinthians. Tava negociando com o Corinthians, acabou não vindo. Não vai vir Mas mais, jogou né? Marquinhos, Gabriel Magalhães e na esquerda o Arana. Eu acho que esse miolo de defesa aqui a gente acertou, né, cara? A gente acertou. O que a gente não falou era porque na primeira convocação tinha o Danilo, né? Tio Danilo, a gente tava contando que ele É, vinha na direita, né? sim. E aí ele acabou Mas aí, machucando e foi substituído pelo. levando em conta que o Wesley não jogou, acho que a gente acertou, Sim, sim, é. É, né? essa linha aí a gente conseguiu chegar. Porque eu acho que também não tinha muito o que inventar, né? É, não tinha surpresa. Na É, época não também na tinha. esquerda não tinha o Alexandre ainda, só tinha o Arana como lateral esquerdo, né? A Sim. gente estava em dúvida, na verdade, se ele jogaria com Gabriel e Murilo, né? Aí se alternariam os dois fazendo a lateral, ou se entraria com o Arana. Confesso que foi uma surpresa pra mim, viu, Calil, a entrada do Arana, porque o Arana é um lateral muito ofensivo. Eu achei que o Sim, Dorival sim, ia sim. segurar um pouquinho, mesmo que sendo em casa o jogo. Sim, não é. E para mim, a gente vai falar no decorrer do podcast, mas pra mim foi o melhor jogo do Arana na seleção brasileira. Ele Sim, não tinha tava devendo, né? tava devendo, não tinha muitas atuações com a camisa da seleção como titular. E dessa vez eu achei que ele não foi espetacular, mas foi um bom jogo dele, um jogo que você pode falar, ó, é a É, apresentação do Arana pra na mim seleção. pra mim ele tem uma ligeira falha no primeiro gol por conta da marcação, mas aí a gente teria que entender se não foi um pedido do Dorival, uma Dele marcação tá lá linha na alta, frente, né? É. sim, uma marcação linha alta. Se foi um pedido do Dorival, tá dentro. Se não foi, foi uma ligeira falha, mas também não dá pra crucificar ele porque o lance correu mais duas vezes e teve uma falha mais crucial para o lance, que foi a falha do Joelinton, né? É, Mas a gente vai chegar lá. O Brasil recupera a bola, né, ainda e Por ele duas vezes, né? O é. Marquinhos recupera, toca pro Joelinton, aí sai o gol. Então não dá pra crucificar o Arana pelo lance, não. Aí, tirando aí o Arana finalizando a defesa ali, no meio-campo começou com Gerson e Bruno Guimarães como Acertamos volante. também, né? Sim, acertamos. Gerson e Bruno Guimarães. Gerson que infelizmente se machucou logo no comecinho do jogo, né? Com acho que uns 20 minutos de jogo. Mais 20, ou menos, é, 25. mais ou menos. O Gerson Eu achei tava fazendo uma boa esquisito. partida. Sim, eu achei meio esquisito essa lesão dele. Parecia que ele já tava lesionado antes, sabe? Tipo assim, é uma É, isso lesão. meio que forçou, né? Um contato ali. Exato, exato. Um lugar que já tava machucado, provavelmente. Uma lesão de posterior, Boa, né? Calil. Sensacional. Ah, pessoal, acontece, né? É, e o Bruno Guimarães, dono do meio-campo ali, né? Mais uma boa partida do Bruno Guimarães. Eu acho que ele ainda deve um pouquinho na seleção, pelo que ele joga no Newcastle, mas não tem contestação. Contestação é bom, existe contestação? Ah, não, Não é. tem como contestar. O Bruno É, Guimarães é contestação, sim. é o dono da volância ali. E pra mim esse é o meio-campo hoje, Calil. É Bruno Guimarães e Gerson. Que Pena no... que vamos sem os dois pra próxima É, o partida, próximo né? jogo não vai ter nenhum dos dois. É porque assim, Vamos sem os dois. o Bruno Guimarães, eu acho que ele ainda tá devendo com a camisa da seleção, mas ele, no time dele, ele faz outra função, né? Ele não faz essa função de primeiro volante ou de Ele é mais segundo. avançado, Ele né? é quase um meia, né?
sim. Ele joga quase de Mas assim, camisa pra 10. mim ele tem todas as características pra ser o primeiro volante. Ele Ah, sim, marca com bem, certeza, com tem uma certeza. baita saída de jogo. E o Gerson tem mais esse pisar na área, né? Então, se Sim, você sim. segurar o Gerson e soltar ele, eu acho que pode dar um pouco mais de problema, porque eu não vejo o Gerson com característica defensiva que nem ele. E pra você ver que é engraçado, na seleção o Bruno Guimarães joga um pouco mais à frente, né? E no Flamengo o Gerson joga um pouquinho mais atrás em determinados jogos. Sim, Né? sim. E aí chega na seleção, eles meio que invertem esse papel. Eu acho que a ideia do Dorival até é alterar esse meio-campo conforme o jogo. O que Se o jogo manda, precisa né? de uma chegada mais forte, na frente é o Gerson, que ele é mais fortão, tem mais condição. Se o jogo pede um cara mais pensante, inversão de bola, um passe mais longo, esse cara é o Bruno. Sim, sim. Então eu acho que o Dorival de repente pensa nisso aí durante a partida, né? Pena que ontem, como a gente falou, o Bruno tomou. São 3 ou 2 cartões, Calil, na Sul-Americana, na eliminatórias? Dois cartões já é suspenso já. Já é suspenso, né? Então o Bruno tomou o segundo cartão ontem, da suspenso, e o Gerson já foi cortado, né? Foi cortado por conta da lesão que a gente comentou aqui na posterior. E aí fechando o meio campo. Agora a dúvida é, Calil, na sua opinião, jogou num 4-2-4 ou 4-3-3, 4-4-2? Porque jogou Bruno Guimarães e Gerson. E aí vem o quarteto, né? Que teoricamente são 4 atacantes. Rodrigo, Rafinha, João Pedro e Vini Júnior. Ficou num 4-3-3 ou num 4-2-3-1. Acho que é isso. Alterando pro 4-2-4 também, né? Levando uma sequência mais ou menos. Então foi Gerson e Bruno Guimarães. Aí viria Rodrigo. O Rodrigo fez ali mais ou menos um 10, hora, alternou com o Rafinha, né? Mas quem jogou mais de 10 foi o Rafinha mesmo. Rafinha que é muito... É um coringa, né, Calil? Porque no Barcelona ele começou como um ponta direita. Sim, aí ele teve a concorrência do Yamal. Aí veio o Yamal. Meio pornográfica. Não tem como. Aí ele foi jogar mais de falso 9. E na seleção jogando de 10. Sim, ele já jogou pela esquerda também no Barcelona. Pela esquerda também. É um coringa ali no meio pra frente, né? Ele tá numa fase monstruosa, né? Ele tá jogando muito, muito bem. E aí no Barcelona ele faz esse papel de 10 também quando não tem o Dani Olmo. E aí, na seleção, o Dorival preferiu ele ao invés do Rodrigo por dentro, né? Aí o Rodrigo ficou aberto na direita. Cara, pra mim foi o melhor em campo, pra mim, o Rafinha ontem. Não sei a sua opinião, mas pra mim foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. Ele e o Vini, talvez o Vini pelo gol da vitória, né? Sim. Mas eu gostei muito da movimentação do Rafinha. Como a gente falou, jogou em algumas posições no campo ontem, ora um pouquinho pelo lado direito, ora um pouquinho central. E em todas as posições que ele jogou, achei que ele foi muito bem. Deu uma dinâmica legal pro jogo. Sim, ele jogou muito bem. Ele tá numa fase muito boa e ele tem visão de jogo, né, por jogar por dentro. No pênalti mesmo, quem dá o passe pro Vini correr é ele, né? Ele coloca a bola e o Vini acaba sofrendo o pênalti. E ele bate o pênalti depois, né? Bate muito bem, inclusive, né? Sim, com certeza. E o Rafinha, eu acho que nesse papel de camisa 10, ele tem que ser ele. Até pra pegar um ritmo maior na seleção, ele jogando de camisa 10, mesmo com o Neymar. É porque hoje nós não temos esse 10, né, cara? Eu ia até comentar o 10 da... A gente vai chegar lá, mas o 10 da Colômbia é o Rames, né? Sim. Que é aquele 10 clássico, o 10 antigo, que Pifador, a gente né? fala que esconde a bola, né? É. E nós não temos esse 10 hoje. Você acha que fez falta no jogo de ontem? Pra mim, fez. Eu acredito que o Rafinha fez muito bem o papel ali do meio articulador. Mas o estilo da seleção é diferente, né? Não é aquela seleção... Porque assim, Rafinha... Pode falar. Você pega o próprio meio-campo da seleção da Colômbia ali com o Richard Rios, o Rames, são jogadores que prendem a bola. O Arias, são jogadores que seguram mesmo. É o instinto do jogador. Já no Brasil, o Bruno Guimarães é um cara mais do passe. O Gerson é esse cara que segura mais um pouquinho a bola, mas o Rafinha é um cara do passe, é um cara da velocidade. O Rodrigo é um cara que pensa pra frente, é velocidade. Aí eu acho que é a característica do jogador, né? Porque é aí que eu falo pra você que falta uma hora o Rames, por exemplo. Sim. Que é o cara que sabe dar a dinâmica do jogo. Porque na minha visão, o Brasil tá muito afobado no jogo de ontem. Sim. Tinha hora que a gente não conseguia atravessar a primeira linha de marcação da Colômbia, porque os volantes não estavam conseguindo sair. Então é nessa hora que precisa vir o 10, o cara que levanta a cabeça, que dá um tapa, que pifa, né? É essa que é a hora que a gente precisa ter esse cara, pra poder organizar a partida, o 10 organizador. Porque nem toda hora você pode investir pra frente. Sim. Tem horas que você tem que parar, levantar a cabeça. E o Rames é o cara que consegue fazer isso, né? Porque se você pensar, John Arias e Luiz Dias são dois toro louco. Sim. É cara de um contra um, cara de velocidade. Então tem que ter esse cara que faz ali o jogo dar uma brecada de vez em quando, você pensar o jogo, que eu acho que foi o que falta pro Brasil em determinadas horas. O Rafinha um pouquinho afobado no meio, mesmo jogando muita bola. Achei que ele foi o melhor em campo, mas hora um pouquinho afobado,
forçando passe que não era na hora. E aí o Vini sempre na correria, né? O Vini também não é de muito pensar em jogo. E eu não sei se é a hora da gente falar disso, mas eu não gostei do Rodrigo ontem, cara. Eu acho que, aliás, Ele não não foi tenho bem, né? gostado do Rodrigo. O Rodrigo não consegue jogar na seleção que ele joga no Real Madrid. Por que você acha? Também esse amistoso agora, esse jogo contra a Colômbia, eu acho que ele foi muito bem marcado. Tipo Sim. assim, ele caiu no encaixe da marcação ali da Colômbia qual que é o nome? Mojica, aquele setor do lado esquerdo da O Colômbia. Lerma caiu bastante para aquele lado, né? O Lerma e o Rios alternavam bastante Sim, ali, né? sim. E aquele lado esquerdo da Colômbia, direita do Brasil, no primeiro tempo não funcionou. Tanto Sim. a gente pode falar você tá falando do Rodrigo, mas o Wanderson, nosso lateral direito titular, também não Que é criou fraco, nada. né, Calil? Desculpa, não dá, velho. Não, tipo assim, o segundo Não tempo dá, o Brasil pra foi muito seleção, eu acho que bem, não dá. Depois que o Wesley entrou, mudou muito a dinâmica mudou do muito jogo. o jogo, mas aí também tem aquela, né? No primeiro tempo o Wanderson não atacou muito, e ele é um jogador ofensivo no Mônaco. Aí a gente não sabe se o Dorival pediu pra ele segurar um pouco, pra ele não atacar, ou se ele não quis atacar mesmo, sei lá o que aconteceu. Aí quando entra... Os dois não desceram, né? Não Sim. desce Wanderson e não desce Arana. É. Também, eu acho que você tocou num ponto legal, que a gente tava com um time muito ofensivo ontem, se você parar Do pra meio pensar. pra frente, sim, é. De defesa era Bruno Guimarães e Gerson. Aí Sim. você entra com Rafinha, Rodrigo, João Pedro e Vini. De repente a estratégia do Dorival foi: solta os 4 pra jogar e segura o do lateral atrás. Não, e de defesa, assim, nem tanto, porque o Gerson e o Bruno Guimarães não são não são volantes marcadores, eles não ficam correndo atrás de Não, ninguém igual nenhum o deles. Lerma, o Richard Rios, eles não correm. Sim. Então por isso que eu acho que pode ser uma estratégia do Dorival. Segurou os laterais, aí soltou o quarteto ofensivo, né? E aí quando a gente precisou do resultado no segundo tempo, não teve jeito. Teve que partir pra cima jogando em casa. E aí ele soltou um pouquinho mais o time, né? Aí o Mas Wesley ainda falando do Rodrigo, não gostei muito da partida do Rodrigo. não jogou muito E bem, eu não. não consigo, Calil, me lembrar de uma última boa partida do Rodrigo com a camisa de seleção. Na Copa América eu acho que ele foi um dos melhores jogadores do Brasil. É que também ninguém jogou bem, né? Sim. Mas assim, se pegar uma média, o jogo de ontem ele foi mal. Mas eu sempre vejo assim que ele tem uma média na seleção melhor que a do Vini até, né? Sim, em determinados momentos, sim. Gostei do Savinho quando entrou ali no lugar dele. O Savinho deu uma dinâmica legal, ele e o Wesley jogando. Eles entraram juntos, bacana. Eles entraram juntos. Eu só achei que sei lá, de repente no lugar do Dorival eu faria diferente, colocaria o Estevão. Gosto muito do futebol do Estevão. Sim. E na vez que ele entrou no jogo, ele foi bem. Não lembro contra qual time Contra foi, mas o sei que foi no Couto Paraguai. Pereira, né? Contra o Paraguai. O jogo do Couto Pereira contra quem foi? No Couto Pereira ele jogou primeiro contra o Paraguai, no Couto Que Pereira foi a estreia dele. Sim, foi contra... Foi o último jogo? Eu só lembro que foi no Couto Pereira, mas não lembro contra quem foi. Pode ser contra o Paraguai, sim. Eu acho que foi 1-1 esse jogo, né? Exatamente. Eu acho que foi contra o Paraguai, pode ser contra o Paraguai, sim. Bom. Mas eu gostaria de ter visto o Estevão, mas gostei muito do Savinho. Inclusive, cara, eu não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que tá na hora da gente testar um outro jogador pro lugar do Rodrigo ali. Porque, igual eu falei, nas eliminatórias ele ainda não mostrou muita coisa, não. Então, como a gente tá em fase de teste, não que ele tem que ser banco eternamente, né? Mas como tá em fase de teste, tá na hora de alternar. Eu acho que ontem mesmo é que o Dorival tá pressionado. Ele sabe que se ele perde ou empata hoje, se ele perde contra a Argentina, ele tá fora, na minha opinião. Eu acho que ele não continuaria, né? Então eu acho que por isso que ele já usou força máxima. Mas eu acho que esse jogo contra a Colômbia, em casa, eu acho que dava pra ele testar um pouquinho aqui, viu? Dava pra ser um pouco... entraria com o Wesley já de titular, entraria ou com o Estevão, ou com o querido Savinho de titular. Dá pra ter feito uns testes aqui. A gente falou do meio campo mais pegado. Dá pra de repente ter colocado o André nesse time pra gente testar um pouquinho ele, né? Uma coisa que me incomoda muito, Calil, é o Brasil não testar goleiro. É sempre o Alisson, sempre o Alisson. Pô, bota o Bento pra jogar já que convocou. Bota o PR pra jogar já que convocou. Né? A gente sabe que joga um goleiro só, mas e se o Alisson machuca de novo? Né? Não tem um goleiro pronto pra jogar no lugar dele. Agora vai ter que ser o Bento, né? O Bento vai ter que jogar o próximo jogo. Aí entra o cara, o Bento, por exemplo, entra sem ritmo. Não tem experiência, não tem rodagem com a camisa da seleção. Não. Então põe o cara pra jogar, porra, o que custa? Não, e ele não vem numa fase muito boa no time dele, não. Não lá vem, no Al Nassr, não. E outra, futebol árabe não tem como você esperar muita coisa. O cara chega aqui inteiro pra jogar. Pra mim, o Bento já não deveria jogar, porque o PR tá numa puta fase melhor. O PR tá muito bem no Lyon. Inclusive sendo considerado por muitos lá no futebol italiano, no futebol francês, como o melhor goleiro da Europa na temporada. Da Europa, né? Não só da França. Europa, exatamente. Então eu acho que a gente poderia testar o PR nesse jogo. Mas aí tem algo muito forte por trás aí. Não, e agora ele até convocou pro lugar do Alisson o Everton do Palmeiras, né? Que eu não entendo isso, viu, Calil? Desculpa, o Everton ele é um bom goleiro, mas, pô, 37 anos, 36 anos.
Acho que é Não por vai conta pra da... próxima Copa. Não vai, não vai. Acho que é mais Pô, por leva conta o da Hugo, experiência mesmo, sei lá. Sente o Hugo lá no jogo, deixa o Hugo ir pra sentir o que é a O seleção. Hugo não foi convocado Pra... nenhuma vez ainda, né? Nenhuma Como vez. Não sei se profissional, ele acho que fez não. seleção de base, Não, mas base ele fez. pra titular, pra profissional nenhum ainda. Ou Pô, será leva o menino pra sentir o jogo. Até o goleiro do Santos, pô, eu gosto do goleiro do Santos. Brasão? O Brasão, leva o menino. Cara, Bom goleiro. esse tipo de jogo, na minha opinião, sempre foi assim, ó. Primeiro e segundo goleiro, você leva os melhores. O terceiro goleiro, você leva o potencial. Prepara o menino pra ser o titular da próxima Copa, prepara o menino pra ser titular daqui 2 Copas. Pra que você vai levar o Everton? Sim, não. O Everton não vai pra mais nenhuma Copa, mas eu acho que ele convoca mais pela experiência mesmo, pra ajudar a juventude. Então, o terceiro goleiro não vai jogar. É mais pra conversar com a turma lá, sei lá. É verdade. Porque é um jogo difícil contra a Argentina. Você vai colocar um monte de molecada lá, sei lá, também é complicado, né? A gente verdade. falar daqui, tipo, o Dorival lá sabe como que é o ambiente pra um jogo desse. E eu acho que a experiência do Everton, do goleiro que já de Copa do Mundo, ele jogou a Copa do Mundo, pô. Ele tem uma rodagem na seleção. E ele não vai ser convocado, provavelmente, eu acho que ele não vai jogar uma Copa do Mundo e nem vai ser convocado novamente. Eu acho que essa é a última convocação dele mesmo. Sim, o Everton campeão olímpico, não? Campeão olímpico, ele pega o pênalti final da Alemanha, né? Brasil e Alemanha. E o Neymar faz o último e é campeão. Sim. Calil, vai render aí que eu tô pegando água aqui. Não, pode deixar. Então, aí o Brasil jogou com o Rafinha por dentro, de camisa 10, o Rodrigo pela direita e o Vini pela esquerda, e o João Pedro de camisa 9. Foi a estreia do João Pedro como titular, né? Ele já tinha atuado em outros jogos, ele tinha atuado até contra a própria Colômbia, no jogo que teve lá em Barranquilha, mas dessa vez ele estreou como titular. E foi essa trinca de ataque, né? O Vinícius Júnior, o João Pedro e o Rodrigo, que não teve muita chance o João Pedro, né? Ele fica ali muito esperando uma jogada das pontas, mas no Brasil não teve muita criatividade, né? Pelas laterais, até portanto no primeiro tempo nenhum lateral, não lembro de alguma jogada do Arana ou do próprio Wanderson chegando ao fundo para fazer esse cruzamento para o João Pedro. E ele também não joga de centroavante no clube dele, no Brighton. Ele joga mais de ponta, né? Lá ele é ponta esquerda. Era isso que eu ia falar. Eu acho que o esquema não beneficiou ele no primeiro tempo, muito por conta que a gente acabou de falar. O Brasil não conseguiu quebrar a linha da Colômbia, né? Não. Depois que fez o gol de pênalti, o Brasil não chegou nenhuma vez com perigo no primeiro tempo. Então não tem nem como você falar que é culpa do centroavante. Tem essa questão de ter jogado fora de posição também, igual você falou, né? Na maioria das vezes. É que aqui no Fluminense ele surge como um 9, né? Talvez nós temos ainda essa lembrança dele como 9 que ele surgiu aqui no Fluminense. Mas pra quem acompanha mais futebol inglês, percebe que ele tá jogando mais aberto, porque hora joga me fugiu agora o nome do centroavante lá do Brighton, mas hora joga ele e esse que é pivô de área mesmo, né? Sim. Não, e o próprio João Pedro, quando ele surge no Fluminense, ele é mais uma pegada Richarlison ali. Ele não é um centroavante toda a vida, e ele também não tinha físico pra centroavante na época, né? Ele surge mais ou menos como um 9 ali. Quem é o 9 que a gente tá falando é o glorioso Estupinian, que é colombiano. Colombiano. Ele não tava no jogo ontem, não. Deixa eu ver. Acho que é colombiano ou venezuelano. Eu acho que ele, Estupinian, é equatoriano, né? É equatoriano, é. Ah, não, Estupinian, desculpa, é lateral esquerdo, eu vi errado aqui. Não, mas tem um centroavante também. Tem, na verdade, eu acho que ele é de alguma seleção africana, se não me falha a memória. Mas, enfim, o que a gente sabe é que ele não joga de 9 realmente. Mas assim, Calil, eu acho que. Eu acho que assim, a gente vai ter que achar um 9. Porque, igual eu falei, se nós não temos um 10 pra fazer o que a gente tá falando aqui, uma ideia do cara que segura mais a bola e tudo mais, nós vamos ter que ter um 9 pelo menos. Sim. Porque alguém vai ter que fazer essa função de dosar um pouco o jogo. De repente o Gerson pode ser esse cara, mas como ele machucou ontem, e o Joelinton não entrou bem ontem, né, Calil? Não, o Joelinton não. Ele falha feio no primeiro gol. E não cria nada, né? Não cria nada e ele erra muito, porque logo quando ele entra, ele já erra um primeiro passe, que quase resultou num bom contra-ataque pra Colômbia. E na sequência ele dá uma cochilada ali naquele lance do primeiro gol e acaba vacilando, né? Eu acho que ele entrou no jogo, mas ele não conseguiu entrar no ritmo do jogo. Não. Ele entrou um pouco mais frio, até que ele conseguiu pegar a dinâmica e já tinha entregado um golzinho já. Já, isso mesmo. E aí ele até o final do jogo, ele não deu ritmo pro jogo. Ele era mais toque. Ele ficou. Depois que ele falha no lance do gol, ele perde ali a confiança e não cria jogada. Quem vai
funcionar esse meio-campo, vai fazer funcionar esse meio-campo no segundo tempo, é o André. Quando o André entra no segundo tempo, que o Brasil começa a criar jogadas por dentro, com Eu gosto muito desse o menino, André, né, cara? Rafinha. Bom jogador, bom jogador. Ele tá agora no Wolverhampton, né? Wolverhampton, junto com o João Gomes, né? Junto com o João Gomes. E ele é um bom jogador, um bom meio-campo. E ele funciona nesse jogo de... Por exemplo, aquele lance que o Joelinton perde a bola do gol, muito difícil o André perder aquela bola ali. O André é de tanto o Gerson também, o Gerson na proteção de corpo e tudo mais, mas o André pela rapidez dele com o jogo que ele teve com o Diniz passava isso muito, né, do cara pegar e soltar a bola rápido ali saindo da defesa de costa pro lance, né. Sim. O volante não pode fazer aquilo que o Joelinton fez de receber a bola de costa daquela forma, né, e ele também não tem esse cacuete de primeiro volante, de saída de jogo, né. Lá no time dele ele joga um pouquinho mais à frente. Mas como um terceiro homem de meio campo ali, mais ou menos. Segundo, às vezes, ele joga, né? Mas aquele volante rompedor, tipo o Paulinho, o Elias, ele é mais rompedor de linhas, né? Como diria o Tite, o Bucks to Bucks. Ele exatamente. Ele é mais essa pegada aí. É isso aí. Bom, e agora passamos pelo Rodrigo, Rafinha, vamos chegar no Vinícius Júnior agora, né, cara? Ainda não falamos do Vinícius. Finalmente conseguiu ser, não 100%, mas parte daquele protagonista que a gente espera. Eu acho que ontem ele fez o que esperava dele. A hora que o jogo tava difícil, ele foi lá, pegou a bola e fez o gol. Né? Foi decisivo. Mas ainda não gostei muito da partida dele. Eu acho que ele tende a evoluir mais. Assim, ó, é complicado a gente falar de seleção, porque os caras se apresentaram no domingo, segundo, e já tiveram que jogar ontem. Então não tem como a gente cobrar entrosamento desses caras. Mas eu acho que, no individualismo, esperava-se um pouco mais do Vini Júnior, do Rodrigo, né, do Rafinha. O Rafinha entregou, né? Mas mais do Vini Júnior e do Rodrigo, porque eles entregam nos seus times. Mas eu acho que só do Vinícius Júnior ter pegado a bola no final, puxado a responsabilidade, feito o gol, já foi um pouco do que a gente espera ele. Tem muito a evoluir, lógico, mas eu acho que foi um pouco do que a gente esperava já. Não foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção, mas foi um jogo decisivo, né? No momento importante ele apareceu, tanto para sofrer o pênalti no primeiro tempo, tanto para fazer o gol no segundo tempo, né? O gol da vitória. E ele também as melhores jogadas saíram do pé dele, né? No segundo tempo, sim. As melhores jogadas do Brasil ali pela ponta foi com ele. Eu acho que se a seleção conseguir fazer Rafinha e Vini Júnior se entender, já vai ser um belo caminho andado já. Vai que esses dois começam a se entender, porque são os diferentes dessa seleção. Sim. Não adianta, são os dois melhores que nós temos. Se nós conseguirmos fazer os dois se entender, vai começar a clarear um pouquinho mais o jogo pro Brasil. Sim, porque o Rafinha ele tem essa visão de jogo, né? E o Vini tem a velocidade e ele sabe explorar esse lado vazio do campo. E no primeiro tempo, quando sai o pênalti, você vê que o Vini tá fazendo ali meio que um falso 9, né? Ele não tá aberto lá na ponta esquerda. Isso que às vezes atrapalha o jogo dele também. Dele ficar muito aberto na ponta esquerda, lá, colado na linha. Coisa que não acontece no Real. No Real ele joga mais flutuando ali, saindo da ponta por dentro, pelo meio. E aí, nessa jogada que ele fez, o Rafinha conseguiu encontrar ele. Eu confesso que ontem o João Pedro foi uma surpresa pra mim, porque eu achei que justamente seria isso. Teriam 3 homens de meio campo, e aí Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior flutuariam. Sim. Eu achei que essa seria a ideia. Porque eu acho que esses 3 não deveriam guardar posição. Não, né? Os 3 eu também acho. Toda hora você alternar ali entre eles. Também acho. Porque você bagunça o adversário. O cara entra achando que o Vini Júnior vai cair pra esquerda, daqui a pouco o Vini tá no meio, o Rodrigo tá na esquerda. Daqui a pouco o Rafinha tá na direita, o Vini no meio, o Rodrigo na esquerda, o Vini no meio. E aí você vai alternando, você vai bagunçando a marcação, vai bagunçando a cabeça do treinador adversário. Então eu acho que dá pra ter feito esse teste ontem. Os caras... No final do jogo foi assim, mas por conta do desespero mesmo, né? Sim, sim. Aí já ninguém tinha mais posição, já guardanapo virou bolo, já não tinha muito mais posição a ser guardada. Já virou loucura já. Mas de um modo geral, assim, de 0 a 10, eu acho que o Vini foi um 7 ontem em campo, 6. 7. Eu colocaria 7. Né? Se quiser no final, a gente pode dar nota pros jogadores. Sim, podemos sim. E aí entrou o Bento no final do jogo, não tem muito o que avaliar, porque não foi mais bola no gol depois que ele entrou, né? O Brasil pressionou bastante no final, então a Colômbia já não jogou mais. Ainda no 1-1, né, teve um lance de uma bola na área, numa falta jogada pra dentro da área, o Alisson se chocou com o Davidson Sanches, né? Isso, bem lembrado. E aí que é bom zagueiro esse Davidson Sanches, né, Calil? Sim, bom zagueiro. Ele tá no Tottenham ainda, cara? Ele está no Brighton, talvez? Não, ele tá no Tottenham? Não, eu sei que ele tava no Tottenham, não sei se ele tá lá Ele jogou ainda. por muitos anos no Tottenham e agora ele está inclusive ele surge pro futebol europeu lá, né? Sim, ele tá agora no Galatasaray.
Galatasaray fez a Da zaga com o Turquia. Vertonghen no Tottenham. Gosto Vertonghen. muito do Sanches desde a O época do Tottenham. O Vanderbilt também Vanderbilt. jogava naquele time. E agora Se o ele... Vanderbilt eu também vi. Você viu também. Agora ele tá no... Que piada boa, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Sensacional. Agora ele está no Galatasaray da Turquia. Galatasaray. Futebol turco que tem investido bastante também. Até é um assunto pra gente fazer uma hora, cara, um podcast falando sobre futebol turco, que tem bastante jogador bom lá. Esses dias Tem. eu tava vendo que o glorioso Immobile tava no futebol turco. O Immobile? Immobile tá no Besiktas da Turquia. Olha... Depois a gente pode dar uma passeadinha por lá também, mas... Foi várias isso vezes mesmo. artilheiro do campeonato italiano, né? Sim, passa no campeonato alemão, foi o substituto do Lewandowski no Borussia, né? Sim, exatamente. Nunca conseguiu se firmar, mas foi o escolhido. Osimhen também tá É. na Turquia, né? No Galatasaray. O Osimhen tá no Galatasaray, tem mais o... Cara, não vou lembrar quem que é agora, mas o centroavante do Fenerbahçe também é um cara conhecido. Sim. Mas Mas eu não vou lembrar quem que é agora. é o... Fenerbahçe. Quem que é o centroavante? Eu tava vendo esses dias, ele fez até gol, cara. Aliás, faz gol direto, né? Ele é um dos artilheiros do Se o campeonato. centroavante é bom, ele tem que fazer gol, né? Exatamente. Depende, o Roberto é bom, ficou um tempinho sem fazer gol. Coitado do Yuri Alberto. Agora tá fazendo gol aí no Corinthians. Tá, Ele deveria não, estar na nessa fase seleção, viu? Eu também concordo. Ele Eu deveria acho ser que convocado. Entre ele e o João Pedro, eu O prefiro ele. Dzeko tá no Fenerbahçe. Dzeko, ele mesmo. Tô tentando achar aqui. E o ataque do Fenerbahçe é Dzeko e Talisca. Talisca tá lá também. Saiu do time do Cristiano e foi pra lá. Talisca, tem o Tadic no meio também. É um time bom. Você tá vendo o mesmo jogo que eu, né? Fenerbahçe e Salzburg. 0x0. É, você errou porque eu tô vendo Fenerbahçe Rangers. Ah, sensacional. É, porque porque foi um pegar- baita jogo, o Fenerbahçe passa nos pênaltis? Não lembro. É, ele passa no segundo jogo. Ele perde em casa de 3-1 e depois ele... Enfia dois lá, né? É, ganha de E ele 2-0. ganha nos pênaltis? Não, perde nos pênaltis. Puta que pariu, eu tô uma raiva disso, cara. Perdeu. Porque jogaram pra caralho esse jogo. É, jogo fora de casa, você vencer por 2-0 pra levar pros pênaltis e perder nos pênaltis. E conseguiram perder nos pênaltis. Acho que deve ser uma baita de um balde de água fria no vestiário É, depois. é. E a gente, como sempre, saindo do assunto. Com certeza, mas vamos Vamos voltando voltar. pra Vamos seleção. E aí Então, no igual você segundo... falou, né? No segundo tempo teve um choque do glorioso Sanches com o Alisson, né? Que levou a gente O Alisson até a calhou que, Turquia. por incrível que pareça, apanhou pra caralho no jogo de ontem, né? Ganhou, teve uns 2-3 lances ali que os caras... Mas também assim, ele ficou segurando muito a bola, né? Sim, teve uma hora que O- até o Luiz Roberto dá uma cornetada. É, tem Pra no- que segurar a bola? Toca a bola logo. Exatamente, lá ele, né? Mas Ele tá achando que ele era livre ontem. o Córdoba dá uma chegada nele, ele vai chutar a bola pra frente e... Qual que é o nome, né? Córdoba. Por duas Cardona? vezes, né, Calil? Por É Cardona mesmo. É. Juan Córdoba. Por duas vezes, porque teve uma no meio, quase no meio de campo, que o Alisson sai, ele dá uma nele, e depois uma lá perto na entrada da área. Na Que entrada da área, exatamente. Que, que é o que ele mais segura, né? É, Sim, aí o Córdoba dá uma por trás nele lá que rebenta com ele. sim. E aí no final do jogo teve esse. No final não, acho que foi mais ou menos pelos 30, 35, mais ou menos. Né? Por aí mais ou menos. Teve Aí, o choque dele com o Sanches, um choque até bastante preocupante, que ele foi cortado, inclusive. o Sanches, ele apaga, né? No primeiro momento Apaga. ali, ele apaga, ele cai ali meio esquisito. E aí ele... E uma pena, Calil, porque pra mim, depois do Luiz Dias que fez o gol, o Sanches era o melhor em campo da Colômbia. Rebatia todas ali na área. Sim, ganhava sim. Ele é um todas bom ali. zagueiro, né? Um zagueiro já experiente já. Muito E- rápido, né? Muito rápido, alto, né? Passada longa, porque ele tem umas pernas bem compridas, né? Então ele tem a passada longa. Sim. Uma pena ele ter saído. E aí teve esse choque, e aí, já adiantando, né? O Alisson acabou sendo cortado da seleção por conta desse choque. Mas graças a Deus, todos bem, assim, né? Porque um choque de cabeça sempre preocupa. É, na medida Não foi do possível. nada mais preocupante na medida do É possível. todo mundo bem. porque é regra, né? Porque, assim, quando o jogador ele é substituído usando o protocolo de concussão, ele tem que ficar 5 jogos fora, entendeu? Sim, Então ele não pode atuar durante 5 dias. 5 jogos? Não, 5 dias ou jogos? Não, falei jogos não, é 5 dias. 5 dias, né? Então, como o próximo jogo é Terça-feira já. terça-feira já, ele não pode. Sim. Mas aí, volta pra. Ele não pode nem treinar. É isso que eu ia falar, então já vai voltar direto pra. Ele não pode pra- nem pra treinar, ele não Inglaterra pode lá. nem participar dos treinos. Deve continuar. É uma medida do time não ficar catimbando o pedir toda hora, abrir toda hora o protocolo de concussão, né? É, Por porque isso que eles vale fazem lembrar isso. que o protocolo de concussão é uma substituição a mais, né? Não Sim. conta das 5. E aí, por isso que o Brasil teve 7, porque assim, quando tem o protocolo de concussão, tem uma substituição do próprio jogador, né? E uma a mais. E se o outro time também tem uma a mais. Então é por isso que o Brasil acabou substituindo 7 vezes, ao invés de 5, né? Teve a do Brasil e a da Colômbia. Bem lembrado, Calil. Onde entra Bento,
Wesley. O aí Wesley. Daniel Ortiz. No primeiro... Joelinton, vamos puxar. Savinho e Matheus Cunha. No primeiro teve o Joelinton no lugar do Gerson, aí no segundo entrou o André no lugar do Bruno Guimarães. Entrou bem o Andrezinho também, né? Entrou bem. Eu acho que o Brasil consegue esse gol no finalzinho ali, essa pressão maior, por conta do André. Porque o Joelinton, foi igual a gente falou, do início do jogo, da entrada dele no lugar do Gerson até o final, ele não desempenhou bom futebol, não. Não, aí entra o Wesley também, pra mim entrou muito bem o Wesley. Wesley entrou bem. Muito bem mesmo. Muito ofensivo ele, né? Muito ofensivo. Eu acho que não vai ser titular contra a Argentina, porque nós vamos precisar de um time mais defensivo. Mas entrou muito bem. E o Savinho também, como a gente falou. Entrou os dois juntos ali na ponta, Wesley né? E Savinho, os dois dão uma dinâmica bem legal do lado pro direito, jogo. Sim, pelo lado direito. Então acabou sendo duas boas substituições. E o Matheus Cunha também sofreu um pouquinho pelo que a gente falou de 9, né? Ele tentou ali fazer mais uma função de um mais recuado. Falso 9, né? Jogando um pouquinho mais recuado, mas também não desempenhou muito bem, não. Assim, Calil, não sei você, mas eu acho que foram dois nomes a ser questionados, João Pedro e o Matheus Cunha. Não porque não entregam, mas eu acho que a gente poderia ter levado o Yuri Alberto para testar, porque eu acho que hoje, dos que estão em atividade hoje, né, porque o Pedro ainda tá machucado, o Yuri Alberto é o melhor 9 brasileiro que nós temos. Sim, dos convocáveis, si, né? Que o Yuri Alberto também não é 9, né? No Corinthians ele virou esse 9-9. Mas no Inter também, ele era ali igual o João Pedro, hora 9. Jogador de velocidade, né? Sim, aquele cara que do meio pra frente ali, depende do que queria o jogo. O jogo queria um 9, era ele. Queria um atacante mais aberto, ele fazia a função também. Agora no Corinthians, por conta do Memphis, hora entra o Romero também, ele tem sido esse 9 de ofício. Mas então eu acho que caberia testar. Entre ele e o João Pedro, eu gosto muito da movimentação e da entrega do Yuri Alberto. Sim. Porque a gente pode questionar muito a parte técnica do Yuri Alberto, mas que falar que ele que ele não entrega, que ele faz corpo mole, não, ele isso não jamais, se entrega né? na partida, jamais. É um cara que ele ocupa os espaços, ele briga, ele vai pra cima do zagueiro, ele é muito, muito voluntarioso. Então eu acho que ele, pelo menos no lugar do Matheus Cunha, eu acho que deveria ter levado ele. Sim, mas pro Dorival, centroavante com menos de 1,80, ele não gosta, não. Então, exatamente, né? Aí também, eu acho que, de repente, no lugar do Matheus Cunha, poderia ter colocado o Hendrick também. Ele não gosta do Hendrick, velho. Vai parecer uma perseguição, eu não gosto do Matheus Cunha. Não, eu entendo, porque ele nunca desempenhou com a camisa da seleção. Nunca, e nem no time dele, ele tá começando a jogar agora. Essa temporada que ele tá muito bem. Sim, mas então não tava jogando bem também. E tá bem por conta de um cara, né? Chamado Vitor Pereira, que encontrou uma posição pra ele lá que ele nunca tinha jogado na vida e ele tá desempenhando bem. Eu vou mais além, não é por causa de um cara, é por causa de uma senhora. Porque se a sogra do Vitor Pereira não estivesse bem, provavelmente o Vitor Pereira também não estaria bem. E aí por isso o Matheus Aliás, um Cunha, abraço pra sogra do Vitor Pereira, né, se ela não estiver tão bem ainda, que Deus conceda pra ela muitos anos de vida, muita saúde, porque se essa velha morrer, o Vitor Pereira aposenta. Com certeza. Que isso. Vai gostar bem da sogra assim lá longe. Tem que gostar. Então, encerramos, Calil. Matheus Cunha foi o último nome que nós falamos aqui, não entrou bem. E aí, só pra gente dar uma pincelada rápida, quem não entrou no jogo ontem foi o Murilo, segue à disposição para o próximo jogo, Alexandre também, Hendrick também, Estevão também e o Lucas Perry também. Vamos falar rapidinho então? Arbitragem, nenhuma polêmica, né? Nada. Arbitragem boa ontem, eu só achei que ele demorou um pouquinho para mostrar o primeiro cartão amarelo. Pra Colômbia, Sim, a Colômbia ficou revezando falta, né? Forte, mas toda hora tinha uma pancadinha. Richard Rios principalmente, meu Deus do céu. Principalmente o Richard Rios, o Córdoba, atacante. Até o Rames também, o Rames fez muita falta. Calil, eu vou falar pra você. Eu não entendo, cara, qual que é o superpoder que a camisa da Colômbia tem. Porque o Rames jogando na Colômbia é outro jogador. O cara ontem muda, ele né? Não foi o craque que se esperava, mas toda hora a bola passa no pé dele e ele sabe o que faz com a bola. Sim. Ele é muito bom jogador. A gente vai falar aqui. Aí vai pros clubes e não vai bem. A gente vai dar moral pra ele aqui falar da entrevista dele dessa semana ou deixa pra lá? Sim, vamos falar. Que ele falou que ele é melhor que o Zidane, que o Modric. Você viu essa parada aí? Isso aí chama-se autoconfiança. O cara é demais, né? Meu Deus do céu. Eu acho que isso, na verdade, é aquela assim, ó. Se eu não me achar, quem vai achar? Exatamente. Ou então, Calil, pra mim é jogada de marketing. Isso aí tá claro que é, pô. Mídia, os caras tá lá no México, ninguém tá nem no Leão lá. E aí, digas de passagem, é bom a gente falar, né? O Leão foi cortado do Mundial de Clubes hoje, você viu essa resenha aí? Por enquanto né? Por enquanto tá cortado porque é o mesmo dono do Pachuca, né? Do Pachuca, né? Então a jogada do Leão seria levar o Ramos pra jogar o Mundial. Sim. Vai ter que ver o que faz com ele agora, porque o Mundial não pode jogar mais. Não pode jogar. Ou vender o clube, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Ou manda ele pro Pachuca, né? De repente, ou manda pro Pachuca. É o mesmo dono, né? Sim, mesmo dono, igual o Textor faz isso toda hora, né? Sim, mas aí o erro é da liga lá do México também, deixar o cara ser dono de dois clubes, aí é patifaria também, né?
Sim, não, e o erro da gestão do próprio clube, porque desde que o mundo é mundo, não pode mesmo dono Na time mesma... jogar a mesma competição. Tanto que o Girona quase ficou fora, que se fosse pra Champions agora, né? Não entraria por conta do Grupo City. Exatamente. Então todo mundo sabe dessa regra, não pode nem falar que é uma regra nova, que é talvez algum prejudicial para a equipe do Pachuca. Então a arbitragem nada, e aí pra gente, eu não vou ficar pincelando cada um por um dos jogadores da Colômbia, porque Não, isso é daí... loucura, porque a Colômbia não jogou ontem, né? Não, Foi um futebol muito o defensivo. Luiz Dias também não desempenhou aquele futebol, ele fez o gol, né? Mas ele não deitou no jogo. Igual ele aconteceu no primeiro jogo dessas eliminatórias Brasil e Colômbia, ele jogou lá na Colômbia, em Barranquilha, que ele destruiu com o jogo, né? Dessa vez ele foi mais... a proposta da Colômbia foi mais defensiva ontem, né? Sim. Então, agora o outro cara que eu queria destacar, Calil, pra mim não foi espetacular a partida, mas eu gosto muito do John Arias. Muito bom jogador, né? Esse cara é muito regular, Calil. Eu não consigo, até o Luiz Roberto falou isso na partida ontem, narrador da Globo, e eu me apeguei a isso e fiquei pensando. Eu não consigo me lembrar da atuação ruim do John Arias. Todos os jogos que eu vejo dele, ele vai bem, impressionante. Sim, não, ele não joga... consigo ver um jogo não consigo me lembrar do jogo, um Corinthians e Fluminense, ou algum jogo que eu assisti que o John Arias não jogou bem. O Fluminense teve até uma fase ruim, né, de um tempo pra cá. Quando ele tava machucado. Quando ele tava machucado, mas quando ele volta, é impressionante a dinâmica que ele dá pro jogo. O ano passado o Fluminense, muito do Fluminense ficar lá embaixo é o fato da lesão dele, e do Fluminense escapar e ele voltar. Sim. E aí, por incrível que pareça, né, só pra gente encerrar, a gente dando essa moral pra Colômbia, é que o campeonato do segundo ao sexto tá bem de igual para igual. A Colômbia é a sexta colocada da eliminatórias, por mais que eu ache um time bom, tem mais time que o Paraguai, mas ainda tá mais time que o Equador também. O Equador é uma surpresa, né? Tá em segundo lugar. Sim, e a Colômbia aparece em sexto lugar. E olha que o Equador, ele perdeu pontos, né? Perdeu pontos, é. Porque então, só pra gente encerrar aqui, pra gente fechar a página do jogo de ontem, pra começarmos já a projetar o jogo contra a Argentina. Com a vitória de ontem por 2-1, o Brasil assume a terceira colocação com 21 pontos, 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A Colômbia vai para sexto lugar, com 19 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, cara. Isso Mais aí. algum destaque que você quer falar da partida? Não, acho que é mais isso mesmo, e provavelmente a Colômbia, o Paraguai, Uruguai, Brasil, Equador e a Argentina vai se classificar, né? Porque a Bolívia tá em sétimo lugar com 13 pontos, seriam 6 pontos de diferença. Eu acho que Bolívia, Venezuela, Peru e Chile não tem mais como reagir, não. Eles vão disputar porque tem mais uma vaga aí, né? Essa sétima vaga aí é repescagem, né? Então aí eles vão disputar essa repescagem, é Bolívia, Venezuela. Acho que os dois só, né? Porque o Peru e o Chile já era. O Peru ganhou da Bolívia, né? Ganhou. 3-1. Mas você viu o Peru do Guerreiro ontem? Não vi. Eu vi que ele fez gol, né? O Guerreiro fez gol. Fez gol de novo. Interminável Paulo Guerreiro, fez gol ontem. A sétima colocação da repescagem, né? Então tá ali entre Bolívia e Venezuela. Acho que dá pra colocar o Peru, sim, Cadê? Posso colocar o Peru aqui? Tá de brincadeira, né? Porque, o Peru tá com 10 pontos, né? 3 atrás da Bolívia. Vamos ver o saldo de gols, como é que tá? Tá menos 10 pro Peru e menos 5 pra Venezuela. E a Bolívia tá com menos 16. Bolívia... Então, é isso que eu ia falar. A Bolívia tá ferrada aqui, ela tem que se virar aqui, cara. É que a Bolívia joga fora de casa, meu Deus do céu, é goleada pra lá, goleada pra cá, né? É o que a gente tava falando na times, Libertadores, né? Dos Bolívia lá em cima é um leão, aqui embaixo é um gatinho. Então, eu acho também... Cara, na verdade, assim, do 7º ao 10º, eu acho que dá pra gente considerar todos aqui pra repescagem, porque até o Chile tá com 9 pontos. É mais difícil, mas tá com 9 pontos. É que tem um time muito ruim. De repente, o Peru ressurgiu agora, né? Porque o Peru tava com 7 pontos. Era a lanterna. A Bolívia com 13, e ganhou, já foi pra 10. De repente, tava buscando uma repescagem. Eu acredito que, igual eu falei, pra mim a Venezuela surpreendeu negativamente. Porque eu acho que a Venezuela tem um time até melhor que o Paraguai. Melhor que o Paraguai. Por exemplo, né? E tá aqui. O Equador é a grande surpresa, na verdade, né? Mas a Venezuela tem um time até melhor que o Equador, se bobear. Sim, então, acho que essa vaga da repescagem deve ficar com ela. A Venezuela enfrenta aqui no próximo jogo, vamos dar uma olhadinha aqui. É que a sequência da Venezuela aqui é muito difícil, né? Ela não venceu. Ontem, né? Perdeu ontem e os últimos 5 jogos não ganhou nenhum, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é a próxima partida da gloriosa Venezuela? E já o Equador, ele vem numa pegada boa já, né? E tem um time muito bom. Do Ener Valencia, né? Do Ener Valencia, que fez 2 gols ontem. E a Venezuela... A próxima rodada, você falou da Venezuela. Jogo duro contra o Peru em casa. Exatamente. Peru do Guerreiro. Peru do Guerreiro vai jogar contra a Venezuela. E do Carrilho também, né? O Carrilho joga nessa seleção aí também. Que fez a jogada do primeiro gol ontem. Então vamos, e aproveitando que a gente já tá falando isso, vamos repassar a próxima rodada? A rodada toda? Isso. Aliás, vamos encerrar essa rodada falando dos resultados, tá? Pode falar. Posso falar aqui? Pode. O Paraguai ganhou em casa de 1-0 do Chile.
Gol do Alderete. Ganhou em casa ontem. Foi o jogo que abriu a rodada, né? Então o Paraguai ganhou essa partida. Peraí. Não se percam pelos resultados aqui, porque o Google me traiu. O Google me traiu. Aqui, ó, tem na tela. Achei. Aqui. Ó, o Paraguai ganhou de 1-0, né? Aí o Brasil ganha de 2-1 da Colômbia no segundo jogo da rodada. No terceiro jogo, que foi mais à tarde ontem, o Peru, mais tarde, aliás, o Peru ganhou de 3-1. E nos jogos de hoje, o Equador venceu a Venezuela, como a gente acabou de falar, e a Argentina, um jogo bem feinho, acabou ganhando do Uruguai fora de casa. Bom resultado da Argentina, hein? Sim. Numa rodada difícil pra ela, né? Enfrentando Brasil e Uruguai. Já consegue 3 E pontos. já conseguiu os 3 pontos. E ela Fora bem de casa, desfalcada, né? Não joga Messi, não joga Lautaro. Não. Então, bem desfalcada, acabou ganhando. A escalação da Argentina hoje foi o Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, o interminável Otamendi também. Talhafico na esquerda, Paredes, McAllister, Simeone, Sim. Enzo Fernandes, Almada e o Julian Álvares. Mesmo desfalcado, é uma boa seleção argentina, né, Calil? Ah, excelente, né? O atual campeão do mundo, né? A gente atual pode campeão falar do o mundo que for, mas é a atual campeã do mundo. e tem uma base muito boa, né? Mas em termos de elenco, eu ainda acho que a seleção brasileira é um pouquinho melhor. Porque, ó, no banco deles Ah, aqui, ó, sim, ficou com certeza. Balerdi, Correia, Palácios, Gonzalez, Benítez, Medina, um monte de cara que ninguém Não, conhece aqui. ninguém sabe quem que é, né? Aí o único cara mais conhecidinho do banco aqui era o Palácios, né? Que joga no futebol alemão. O futebol E o alemão. Depou. Não, agora o Palácio voltou, né? Tá no River Plate, se não me engano. Ele voltou pro River? Voltou pro River. Ele tava no Borussia Dortmund. Ele passa no Borussia, né? Ele passa E no agora Leverkusen. né? Bayer Leverkusen, bem lembrado. No Bayer Leverkusen. E agora, se não me falha a memória, tá no River. Deixa eu ver. Não, tá no Bayer Leverkusen ainda. Tá lá ainda? Tá lá ainda. O Ezequiel Palacios, né? Tem um Palácio que tá jogando no River agora. Até achei que fosse ele, mas não é ele, não. Tá É no... outro, né? Deixa eu ver. Bom Palácios, jogador, River. muito bom jogador. Ele passa no Inter, esse Palácios aqui, não passa, Calil? Não, esse daí não. Esse daí ele sai direto do River. Ele é o meu campo, né? Ah, Não é eu o acho meu que eu tô campo? confundindo. Teve um que passou no Inter. Ah, não, Tem. que passa no Inter. Que passa no Tem um Inter e foi Alário. pro futebol alemão também, foi o... Alário? Quem Não, que- teve um volante que passou no Inter e foi pro futebol alemão argentino. Não, eu até achei que era o Palácios. não é argentino, é o chileno, né? O Arangues, bem Arangues. lembrado, é o chileno, isso, bem lembrado. É o Arangues. Que já aposentou, acredito eu, né? Não, ele deve estar jogando ainda. Ah, ele Ele deve tem, estar ganhando dinheiro no Chile lá, né? É isso que eu ia falar, hoje em dia os jogadores vão até mais tarde, né? Sim, sim. Se o Rock Santa Cruz daí tá com quase 44 anos jogando ainda, né? O É Fábio isso quase mesmo, cara. 45. Eu confundi os Palácios. Esse daqui é o mais jovem, ele tá jovem. no Bayer Leverkusen ainda. Então... Legal demais. Então aí, essa foi a seleção da Argentina, e só pra gente passar rapidinho aqui o Uruguai. O Uruguai também tem uma baita seleção. Jogou com o Rocher, o Nandes, Ronald Araújo, Juan Jiménez, que pra mim é a melhor zaga da Copa América. Ronald Araújo e Juan Jiménez. 2 monstros de zagueiro. E o Oliveira na esquerda. Aí vem o bom meio campo também, que eu acho muito bom. Valverde, Bentancur e Arrascaeta. E o ataque com o Pilistre, Araújo e o Nunes. Muito boa a seleção do Uruguai, Darwin cara. Nunes. Darwin Nunes. Eu achei um absurdo o nosso queridíssimo Loco Bielsa convocar os 3 jogadores uruguaios do Palmeiras e nem levar pro banco de reserva. Não, nem levou. Ele convocou o Piquerez, o Emiliano Martinez e o Facundo Torres. E nenhum deles Só- tá nem no banco. É que o Bielsa, de certeza que é corintiano, só chamou pra dar uma, Pra uma dar uma- moralzinha pra nós. é. Porque quem entrou no lugar do Oliveira no jogo foi o Vinha, O lateral Vinha, esquerda, não foi que, nem o... que voltou já, né? De lesão. E ele só fez 4 substituições, entrou o De La Cruz também, o Brian Rodrigues, o Aguirre e o Vinha. Que bom time esse do Uruguai, hein, Calil? Bom time. Os bom caras time. deixaram o Brian Rodrigues no banco, se deram Era um pra estar feio. melhor nessas eliminatórias, né? É o que a gente fala, a eliminatórias é uma surpresa. Eu acho que o Equador é a grande surpresa das eliminatórias, né? Mas eu imaginei que o Equador fosse... Aliás, que Mas o Uruguai Equador fosse já vem sobrar um pouquinho numa também. pegada muito boa há muitos anos, né? Ele vai pra Copa do Mundo de 2022 ali muito bem. É o um time Equador. muito bem montado e muito bem treinado, né? Muito bem treinado. O futebol equatoriano evoluiu muito nos últimos anos, né? Tá crescendo legal. Enquanto o nosso futebol tá em declive, né? Enquanto O deles tá em ascensão. o do Peru tá descendo, o do Equador tá subindo. Mas eu acho que se a gente dar uma reforçada no Peru, acho que ele consegue subir ainda, né? Ah, não, tem que dar um gás bacana, Um gás, né? né? De maneira. Eu acho que os caras... Será que tem algum técnico que chama, tipo, lá no Gustavo Tadalafila, alguma coisa assim? Gustavo Viagra? Tem um Talagafilha, como que é? Tagrafico? Talagafilha. Lateral esquerda da Argentina. Argentina. É isso aí. Então, ó, só pra gente repassar então a tabela da última, conforme fechou a última rodada. A Argentina líder absoluta da eliminatória. Já tá na Copa, né, Galil? Tá classificado já. Provavelmente sim, 28 pontos. Equador em segundo, 22. Brasil em terceiro, 21. Uruguai em quarto, 20.
Aí vem o Paraguai em quinto com 20 e a Colômbia em sexto com 19. E aí, brigando pela repescagem, Bolívia com 13, é a atual equipe que estaria na repescagem. Venezuela em oitava com 12. O Peru do Guerreiro e do Carrilho em nono com 10 pontos. E o Chile em décimo com 9 pontos. Essa é a rodada fechada aí. É isso daí mesmo. Vai classificar. Legal, bacana. Agora só vamos repassar aqui rapidão a próxima rodada, cara. E aí a gente finaliza aqui falando um pouquinho do jogo do Brasil e Argentina. Quer que eu fale a próxima rodada? Você pode falar aí pra nós? Trabalhar, né? Que você tá fazendo bosta. Eu tenho... trabalhando. Não, tem aqui, a Bolívia vai enfrentar o Uruguai na Bolívia. Esse é o primeiro jogo. O Chile enfrenta o Equador no Chile. Venezuela enfrenta o Peru. A Colômbia enfrenta o Paraguai. E o Brasil enfrenta a Argentina lá em Buenos Aires. Repassando de novo, Calil? Bolívia contra o Uruguai lá em La Paz. Devagarzinho pra gente comentar. Então, Bolívia e Uruguai. A Bolívia em sétimo com 13, brigando pela repescagem, né? É um jogo que não dá pra saber muito como que vai ser esse jogo, não, porque mas o Uruguai é favorito. Difícil. Que é a altitude, né? A altitude, Se o Uruguai ganhar, dependendo dos outros resultados, pode fechar a rodada em segundo lugar. Sim. Né? Na verdade, desse segundo até o sexto, todo mundo pode terminar em segundo. É verdade, só o Colômbia que não, né? 19, 20, 21, 22. Tem que ver o saldo de gols aqui. Que eu não sei qual é o critério da eliminatória, se é o confronto direto ou se é o saldo de gols. Ou vitória. Não sei também. Ou vitória, Qual é o próximo jogo, cara? Chile e Equador. Chile e Equador, o Chile em décimo lugar, o Equador em segundo, bom jogo também. Equador favorito, né? Provavelmente uma vitória. Se ganhar, vai se isolar na vice-liderança mesmo para a próxima rodada. Sim. Vai a 25, o Brasil vencendo pode ir a 24. Aí o terceiro jogo aí, a Venezuela enfrenta o Peru, lá jogo em Caracas. Jogo bom, valendo repescagem, né? Jogo bom, acho que é o jogo mais interessante da rodada em termos de tabela. Sim, e a Venezuela favorita, né? Jogando em casa. Jogando em casa, sim. Já vem de vitória, então favorito, sim. Aliás, os dois vêm de vitória, né? Vai ser um duelo interessante. Não, a Venezuela, no caso, perdeu, né? A Venezuela perde pro Equador, né? Ela perde pro Equador. Vai pressionar, ela vai tentar ganhar o jogo, então. Se a Venezuela ganhar aqui, a Bolívia... que a Bolívia... Acho que, como a gente falou que a Bolívia é favorito, né? Então a Bolívia iria a 16, a Venezuela iria a 15 e ainda ficaria atrás. Sim. Beleza, próximo jogo, cara? Próximo jogo é Colômbia e Paraguai lá na Colômbia. Colômbia é favorita também, né? Favorita, é o jogo pra Colômbia voltar a ganhar, né? Porque ela já tá 3 partidas seguidas aí com derrotas, né? Sim, e o Paraguai vem de vitória, 1-0, ganhou em casa. Jogo bom, quem ganhar aqui vai se... aliás, como a gente tá falando, eu acho que todo mundo meio que tranquilo aqui na classificação pra Copa, né? Esses 6 primeiros, 6 pontos, 6 primeiros tranquilos, é mais pra movimentação da tabela. Tem campeão a eliminatórias, Calil, ou é só classificados mesmo? Não, é classificado, o primeiro vai direto pra... Mas não tem título, né? Não tem não. Não, o que tem é que, tipo assim, por exemplo, a Argentina vencendo... É que a Argentina acho que já entra no pote principal sendo a campeã, né? O Brasil também, acho que por conta de ranking também o Brasil entra, né? Aí pelo ranking, a eliminatórias conta, né? Sim. Qual posição, qual pote você vai ficar pro chaveamento. É verdade. O seu pote tá bem, cara? Tá bem. Sensacional. Próximo? Argentina e Brasil. Argentina e Brasil, que é o jogo que fecha a rodada, né? Sim, é o jogo que fecha a rodada. Na verdade, tirando o Bolívia e o Uruguai, todos os outros jogos são no mesmo horário. Na terça-feira, né? Vai ser legal. Às 21 horas. Pra quem gosta de fazer uma fezinha, né? Dá pra fazer tudo junto. Tudo junto. Eliminatórias é bem estranho de fazer uma fezinha também, né? O jogo da Argentina hoje, todo mundo achou que ia ser um jogo com bastante gol. Foi aquele 1-0. Mas é loucura, né? O Uruguai e Argentina é porradaria, velho. Mas fácil você apostar no UFC. Pela fase por ter muito bom jogador, pela fase dos dois times. Eu imaginei que fosse um jogo de 1,5 gol, pelo menos. Pode ser o tempo que for. 2-1. Mas muito bons. E o Brasil é um jogo difícil. A Argentina é favorita contra o Brasil, obviamente. Com certeza. Mesmo sem Messi, sem Lautaro, mas é favorita. E o Brasil, acho que um empate já tá bom lá, né? Tá ótimo se conseguir um empate. Ainda mais pro Dorival, né? Você acha que o Dorival vai pra lá como? Vai pensando no empate. Mas eu acho que essa vitória contra a Colômbia deu uma sobrevida pra ele. Mas ele vai lá e toma um 3-0... Não, aí fodeu. Tomar um 3-0 jogando mal lá. Aí é loucura, né? Ele assina a demissão dele. Então. E aí, pra gente finalizar o assunto aqui, então, foram cortados da seleção, então, o glorioso Alisson, goleiro, né? Sim. Aí foi cortado também o Gerson por lesão, o Bruno Guimarães por suspensão, e quem foi o outro, cara? O Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães também por suspensão, né? Pro lugar deles vem Beraldo, zagueiro do Paris Saint-Germain, já convocado pelo Dorival. Já tá no avião, já voltando? Vindo pro Brasil? Provavelmente já tá vindo, né? João Gomes do Wolverhampton. Viveram junto, provavelmente, né?
Sim. Aliás, Tudo ele na deve os Europa, quatro, né? os três, né? Os tá três. tudo na Europa lá, vai... E os três da Inglaterra, né? Aliás, Não. os dois, né? O João Gomes e o Ederson da Inglaterra, o Beraldo da França. E aí o Everton do Palmeiras. Gostou dos 4 nomes, Calil? Não sei porque que levou o Everton, né? Só pra tirar ele dos treinos do Palmeiras, mas... É o que a gente já falou, é o nome que já tem ali uma rodagem na seleção brasileira, né? Como eu acho que nenhum dos 4 vão jogar, eu acho que os 4 serão banco. Pro lugar do Beraldo eu levaria o Murilo do Palmeiras, porque já tá aqui mais perto, e eu gosto muito do Murilo. E pra ferrar o Palmeiras também, né? Quanto menos o Palmeiras treinar pra essa final, melhor, né? Mas eu acho que provavelmente pensaram nisso. Mas eu levaria o Murilo do Palmeiras, tá aqui mais perto, é um baita zagueiro. Eu preferia o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique mais alto, jogou bem o primeiro jogo da final aí. Nem o Gustavo Henrique concorda com você, Guilherme. Não, eu acho que nem o pai do Gustavo Henrique vai concordar com você. Não, e eu quero ver respeito, né? como que vai ser, como que o Dorival vai formar essa zaga aí, né? Sem porque são 3 canhotos agora, né? Não, e no banco ele tem o Léo Ortiz. Ele vai botar o Léo Ortiz pra jogar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai de Marquinhos e Murilo. Marquinhos e Murilo. MM. Marquinhos e Murilo. Só que também tem outro ponto, né? Que a gente tava pensando na possibilidade do Murilo jogar como lateral esquerdo por ser mais defensivo. Mas eu acho que nesse momento agora mais não, né? Mas o Arana, desculpa, mas se ele colocar o Arana não é bom no marcador. Não, eu acho que ele vai de Arana mesmo. Porque ele não vai pegar um cara que tá vindo, por exemplo, o Léo Ortiz, ele que a gente poderia acabou de colocar falar. O Ortiz. O Ortiz entrou ontem, né? Entrou, ele entra no lugar do Vini. Murilo pra colocar o Ortiz. Ele entra mas ele entra já no finalzinho, já faltando 1 minuto no lugar do Vinícius Júnior, só pra segurar pra queimar mesmo, né? É. Mas ele preteriu o Murilo, mesmo assim. Sim, talvez com de certeza. repente ele já tava pensando no jogo contra a Argentina, tipo assim. Pode ser, o Ortiz pode não ser. vai jogar, vou dar um tempinho pra ele aqui. Pode e ser o Murilo também. joga o próximo jogo. Pode ser também, que seria no caso da estreia do Murilo, né? A estreia do Murilo. No Brasil e Argentina. Né? Tá bem demais lá fora. Mas legal é que, tipo assim, vamos estrear um menino jovem. Que é um jogo melhor pra ele estrear? Brasil e Argentina. Toma. Sensacional. Marcando, lá na Argentina ainda. Lá na Argentina marcando o Julián Álvares. Monumental de Nunes com 100 mil pessoas. E mais um pouquinho. Mas é bom, se sair bem, tá aprovado pra Copa já. E aí o Beraldo reserva do PSG, né, Calil? Acho que é isso que pega, né? Porque o Beraldo não tem jogado como titular. Não tá sendo titular, não. Sem ritmo de jogo. E aí o Murilo tá jogando mais aqui no Brasil. Tem jogado bem. Léo Ortiz também. Mas o Beraldo é mais pelo fato de já ter jogado com o Dorival no São Paulo e tudo mais, aí acaba verdade. colocando. Aí entra o que eu ia falar, de repente, no lugar do João Gomes, o Alisson, do São Paulo, que tava na pré-lista, também já tá aqui no Brasil. Mas eu acho que não é nível de seleção. Lá da Inglaterra, mas eu acho que o João Gomes tem chance de jogar, porque não tem volante, pô. Vai jogar... Porque o Gerson machucou e o Bruno Guimarães suspenso, que eram os 2 titulares, vai ter que inventar outra dupla agora, né? Provavelmente vai ser Joelito e João. Acho que vai ser Joelito e o André. O André tem que ser titular. Eu pensando no meio campo mais defensivo, entraria com o André e João Gomes. André e João Gomes, pode ser também. Ou até mesmo o Ederson. O Ederson é um cara que joga bem também. Mas não vai trazer o cara acabou de... É muito esquisito isso, né? O cara nem foi convocado, aí ele vem e já joga titular. É loucura, né? E aí vem João Gomes e Ederson, né, galera? Então eu acho que entraria... Só que o Ederson, eu não sei se ele vai ser titular por conta dessa... Ele já foi titular no jogo da seleção, não já. Na Copa América, ele algum jogo ali, ele foi titular. E eu gosto muito dele, cara. Desde a época do Corinthians Paraguai. eu gosto desse Ederson aqui. Sim, no Corinthians a turma gostava muito dele. Ele fazia bastante gol no Corinthians, gostava bastante dele. E aí fecha a lista com o Everton do Palmeiras. Então você gostou dos 4, Calil? Você acha que não teria outros nomes? Não, assim, em cima da hora também, né? Então, em cima da hora, exatamente. Todos eles estavam na pré-lista, né? Eu só contesto, assim, ó, eu acho que o Hugo deveria ir, mas pro Corinthians também é bom, ele não tem ido, né? Não perde treino, não perde nada, então o Corinthians é ótimo. E eu acho que deveria levar o Murilo do Palmeiras que tá jogando no lugar do Beraldo, que é reserva. Só acho isso, só. Mas João Gomes e Ederson não questionam os nomes, não. Não, é isso daí mesmo. E eu queria lembrar você aí da última vitória do Brasil contra a Argentina lá em Buenos Aires, no Monumental. Se você lembra quem que fez o gol do Brasil? Tem alguma lembrança assim ou não? Você lembra que ano que foi? 2017. 2017? Foi Tite. Foi um meio campo, Ele atuou com a camisa 10, mas ele é com a camisa 20. Mas ele era um camisa 10. Foi o Lucas Lima? Lucas Lima. O último gol do Brasil em Buenos Aires. Mas era a seleção principal ou era aquela. Não, seleção principal. Eliminatórias, pô. Eliminatórias? Seleção principal. Não me recordava. Nossa, 2017, quase 10 anos que a gente não ganha lá. Não faz um gol lá, né? Não faz um gol lá, justamente. É que Brasil e Argentina é mais um jogo daqueles que você falou, né? Que é sempre um jogo de poucos gols, né? Sim, é um jogo de poucos gols. Mas também teve um jogo, né? Tá falando assim, mas teve uma eliminatória. Que é a eliminatória pra Copa de 22, né?
E aí, É, né? porque o Brasil não joga eliminatórias de 18, né? Não. Não, joga esse jogo aí que eu tô falando. O Lucas Lima faz Sim. o gol. Mas é. Pra de 22 é só mais um jogo. Mas mesmo assim, não É, fez gol. Né? é isso aí. Ó, Calil, eu tô finalizando aqui meus 10% de bateria, tá? Vamos caminhar pro final da resenha. Tá bom, não. Se Então, quiser. galera, só pra gente já ir pro final da nossa resenha aqui agora, oficialmente, só pra gente repassar os jogadores que estarão à disposição do Dorival pro jogo contra a Argentina, e a gente vai tentar desenhar a escalação aqui. Vamos fazer. Acertamos, mais ou menos acertamos o jogo contra a Colômbia, vamos ver É. agora, né? Tirando o Vamos lá. Neymar e o Danilo, né? Que Que no foram caso, cortados aí não, por não foi lesão, culpa é. nossa. K, à disposição goleiros, Bento, Lucas Perry e Everton. Eu acho que ele vai de Bento. Eu iria de Bento. Lucas Perry. Também, mas eu acho que ele vai de Bento. Já colocou Eu Bento acho que ele vai de durante o Bento. jogo, né? É. Então eu acho que ele vai de Bento. Nas laterais ele vai ter o Alexandro, o Guilherme Arana, o Wanderson e o Wesley. Eu acho que ele vai de Wanderson. Wanderson e Arana. Eu acho que ele vai de Wanderson e Alexandro. Acho que ele vai surpreender Será? aqui, Calil. Eu acho, porque eu acho que pede um time mais defensivo, né? Pode ser. Se for pra gente pensar no futebol, se ele quiser ir pra cima da Argentina lá, eu iria de Wesley e Arana. Sim. Mas se pensando. Mas é que é aquela também, você já coloca dois laterais ofensivos, você deixa o time muito exposto. Então eu acho que de qualquer forma, ou é Wanderson e Arana, ou Wesley e Alexandre. Acho que os dois juntos ou seria muito defensivo ou muito ofensivo. Né? Então pensando num time mais assim, mais defensivo, Wanderson e Alexandre. Se for um time mais assim, mais como que vou dizer? Mais. Como é que fala? Esperando mais equilibrado, aliás. Balanceado, né? Mais balanceado, iria de Wanderson e Arana, por exemplo, né? Mas eu acho que ele vai de Wanderson e Alexandre. O que você acha? Eu acredito que vai de Wanderson e Arana. Tá, porque o Arana então jogou bem, né, no jogo. Arana. Você não. Tipo assim, você vai tirar o cara que foi bem? Pode ser, né? Sei lá. É por conta do defensivo, né? Mas se ele colocar o Arana também não é muito loucura. A chance dele colocar 3 zagueiros é nula, você acha? Ah, não, nula. Porque ele nem possibilitou nesse jogo. Possibilitou é bom. Ele nem cogitou nesse jogo contra a Colômbia, né? 3 zagueiros. No final o Léo Ortiz entra, né? Mas bem no final. Bem no finalzinho. Não deu tempo nem a gente ver. Não, né? Então vamos lá. Então você acha que vai o Arana, né? Sim. Tá. No miolo de zaga aqui, o que você acha que vai? O André tem que jogar. Né? Não, miolo de zaga. Ah, o miolo de zaga é o. Isso. É o que nem falou, Marquinhos. A gente tem Beraldo, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo, né? Marquinhos e Murilo, né? Eu também acho que ele vai. Mas, de repente, não sei se a entrada do Léo Ortiz não tem alguma coisa a ver. Então, olho nessa segunda opção vamos aqui. Esperar, né? É Murilo / Léo Ortiz, né? Porque, não sei se foi um indicativo a entrada dele ontem, né? Vamos aguardar pra gente saber. E aí, no meio campo, a gente tem à disposição André, Ederson, João Gomes, Joelinton e Matheus Cunha. O Gerson dá como opção aqui. Eu não sei se ele Mas já eu acho que ele não liberado. joga. Não, mas ele não joga, não. Ele já foi cortado? Ele já foi cortado. Não, já foi embora, já. Foi cortado. Não. Eu acho que foi alguma falha da segurança. É uma lesão de posterior ali que leva de 3 semanas, mais ou menos, a um mês. Então. Eu acho que aqui, cara, é mais achismo mesmo, tá? Não é nenhuma opinião minha. Mas eu acho que ele vai de André, que já tá lá, e Joelinton. Também acredito. Assim, vamos colocar, vamos contextualizar. Seria uma loucura se ele colocar o Ederson ou o João Gomes pra jogar. Sim, porque eles não estavam convocados. Os caras não estavam convocados. Então, se ele colocar, mostra que ele não tem critério nenhum. Não, Né? Ou então ele vai mostrar pra todo mundo que ele errou na convocação, um dos dois. Então eu acho que pra manter ali o que ele convocou, ele iria de André e Joelinton. E Joelinton, sim, eu acredito que sim também. Mas eu, Lucas, aqui, pelo que ele tem à disposição, iria de André e João Gomes, tá? Mas também do Dorival não dá pra achar nada, porque ele pode tirar esse Joelinton aí e colocar um Léo Ortiz aí, colocar um terceiro zagueiro. É verdade, então... pode ser também. E aí, no meio pra frente, ele teria Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho, Vini Júnior e Hendrick. Sim. Eu acho que aqui ele não vai mexer, eu acho que vai o quarteto no último jogo mesmo. Rafinha, de repente, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo, eu acho que talvez ele pode mexer aqui no João Pedro, talvez, colocando um outro homem de meio campo aqui, né? Pode ser. Ou você acha que não? Talvez você tirar o João Pedro e colocar o Ederson, tira o João Pedro e põe o Matheus Cunha, de repente. Segurar mais um Pedro pouco. Coloca o João Gomes. Segurar mais um pouquinho mais. Pode ser também. Mas se ele não for mexer na formação, for jogar na mesma formação que ele jogou, vai os 4. Vai o João Pedro de novo, É isso aí. Então, repassando essa escalação que a gente fez aqui, Bento, Wanderson, Marquinhos e Murilo ou Léo Ortiz, Alexandre ou Arana. A gente ficou empatado aqui, então eu vou deixar os dois. André e Joelinton, e aí vem o quarteto ofensivo, com Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e João Pedro. Sim, é isso daí, eu acredito que é isso também. É isso aí, né, Calil? Porque o Hendrick sem chance, né? Estevão.
Endrick, não. o Savinho que entrou bem também, acho que ele não vai tirar o Rodrigo pra botar o Savinho, né? Também acho que não, porque eu acho que assim, Calil, o jogo contra a Argentina não é hora pra teste. Não. Né? Eu acho que pra gente chegar nesse jogo aqui, é o principal jogo da eliminatórias, os principais jogos, né? Argentina e Brasil. Então eu acho que a gente já tem que ir com o time pronto, numa hora de testar. Mas como você falou, o Dorival não dá pra esperar muita coisa, não dá pra ter certeza muito dele aí, Não, é. do que ele vai colocar em campo. Então, Fechou, meu irmão? fechou assim? Resenha top. Demais. Sua opinião, o que você acha? Brasil 1-0. 1-0 magrinho? 1-0, o gol do Marquinhos de cabeça. Cara, pelo coração, eu queria muito um 1-0 Brasil lá, mas eu acho que infelizmente aí nós não estamos prontos para ganhar da Argentina lá ainda. Seleção da Argentina 1-0 contra o Brasil. Então tá, então. É isso A aí. gente queria, assim, Calil, a gente queria muito uma vitória, só que assim, ó, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer também. Uma vitória mostraria que talvez o negócio tá encaminhando, Tá indo bem, tá né? tudo certo, mas não tá bem. Não tá encaminhando. Ah, mas o Dorival falou que tá bem, pô. Ah, O Dorival é maluco. esses dias o Corinthians perdeu 3-0 na Argentina, o Dom Ramon falou, tá tudo bem também. É, Então, assim, não tá tudo bem, vamos esperar um pouquinho. A vitória, assim, se perder não tá tudo errado, se ganhar tá tudo certo. sim. Então, acho que a vitória talvez mascararia o momento do Brasil. Então, eu não vou torcer pro Brasil perder, lógico, mas, assim, eu acho que o Brasil não é favorito também, não. Não, tá bom. Não, Tá eu acho que é um jogo muito difícil. E se o Brasil ganhar de 1-0 é goleada. É isso aí. O Brasil e a Argentina vai ser jogado no Monumental de Nunes, terça-feira, às 21 horas, transmissão da Rede Globo, Calil. É, e Sport TV também, eu acredito que passa também. Sport TV também, com certeza. Tentei procurar quem vai ser o árbitro, mas eu acho que ainda não tá definida a arbitragem. É, Comebol vai deixar pra cima Aqui, ó, vamos ver, ó, Brasil e Argentina. Deixa eu ver se já tá o árbitro aqui, mas eu acho que ainda Por não enquanto saiu. ainda não, é. Eu acredito que Não não. saiu, né? Não. Queria achar, mas não saiu. Neymar e Messi desfalcam as seleções. Então, os protagonistas aí, né? Talvez. Então teremos, aí, né? ser o Vini Júnior e o Julian Alves. Talvez os protagonistas dessas partidas aí, né? Que se a gente for pegar os caras que jogam na Europa, né? Joga na Europa. O Messi e o Não Neymar tem- já acabou, né? Fala a verdade, não né? acabou, mas já estão caminhando pro fim. Eu acho que o Neymar ainda tem um pouquinho mais de lenha pra queimar, por conta da idade, né? É, sim. Mas ele não tá muito preocupado com isso. pelo Não, jeito, acho que ele não tá querendo muito, não. Ele não tá muito Não preocupado. tá a querer. Ele tá mais preocupado com outras coisas. É isso Fechou, daí. Calil? Fechou. Sensacional nossa resenha de hoje, galera. Se inscrevam no nosso canal, Local TV ou Arena Local, ainda não se decidimos. Ou já se decidimos, galera? Arena Local mesmo. Arena local, vou deixar a arena Vamos local. dar no YouTube então, meu lindo. É, não, vou alterar aqui. Isso aí. Galera, resenha chegando pro fim. Calil, seu destaque final? Agradecer ao pessoal aí, pedir pra todo mundo se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página lá no Instagram, né? E lembrar que a gente também tá no Spotify. E é isso aí, Luquinha. Isso É aí, nóis. galera. Obrigado pela atenção de todos. Se inscreve no nosso canal Local TV, ativa o sininho. Quem estiver no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Vai no nosso Instagram também, dá uma moral pra nós lá. E fale com a gente, né, Galil? Comenta, Comenta, curta, compartilha. manda tema aí pra gente, que a gente vai voltar com os temas de história, né? Sim, falando de então história do precisando. futebol. Inclusive, já foi até cobrado por isso já. A Sim. gente tá falando um pouco de história, mas logo a gente vai subir uma história bem bacana pra vocês aí. E dá uma moral pra nós aí. Fala qual a história que vocês querem ouvir. Porque aqui na Local TV, A resenha é sempre o melhor lance. valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. E vai, Brasil!